Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos fazer o comentário de mais um filme da série Resident Evil. Temos aqui no canal o comentário dos 6 filmes que foram estrelados lá pela Mila Jovovich e também estamos agora comentando os filmes em animação gráfica. E aí fizemos o comentário, primeiramente, do filme de 2012, que é o Condenação, depois o de 2008, que antecedeu, que era o Degeneração, e agora esse de 2017, o terceiro, que é o Vendetta, ou Vingança. E, bem, esses filmes em animação gráfica, 2008, o Degeneração, 2012, o Condenação, e o 2017, o Vendetta, eles são filmes que podem ser considerados canônicos, ou seja, eles fazem parte da série de jogos e do enredo oficial dos jogos do Resident Evil, ao contrário dos filmes estrelados lá pela Mila Jovovich, que são apenas uma forma livre de adaptar a história dos jogos. O Vendetta aqui, ele segue a linha dos outros filmes que já nos tinham apresentado personagens como a Claire Redfield, o Leon principalmente, e agora temos a apresentação também de outros personagens, como o Chris Redfield. Bem, esse filme, o Vendetta, ele traz um vilão, que é o Glenn Arias, e esse vilão ele, assim como os outros dos filmes anteriores, ele está envolvido na questão da venda das bioarmas, das armas orgânicas, que basicamente é transformar os zumbis em armas militares. O filme aqui ele ganha um pouco mais de complexidade do que os filmes anteriores, muito embora eu continue achando que o filme de 2012, que é aquele que tem o lance geopolítico ali no leste europeu, ainda é o melhor deles. Mas esse filme aqui também é muito bom. E ele apresenta um vilão chamado Glenn Arias. E ele, basicamente, ele é um comerciante de bioarmas. Ele está continuando aí o legado da Umbrella e da Tricell, que são farmacêuticas, empresas laboratoriais que fabricam o vírus. E ele conseguiu um feito é, inusitado aqui com relação aos vírus, a partir de um processo de biotecnologia. Ele conseguiu formatar 3 fases de um vírus. No primeiro filme, que era lá o Degeneração, ainda continua-se no contexto do vírus T, e da forma como esse vírus está ligado à história mais original lá do Raccoon City e da disseminação desse vírus pela Umbrella. No Condenação, que é o filme de 2012, a gente tem o vírus G, e aqui tem o vírus A, que é esse que o Glenn Arias vai trazer. Esse vírus A ele tem 3 fases. A primeira fase é uma fase de incubação, e ele conseguiu isso poluindo fontes de água. Então ele conseguiu poluir a cidade de Nova York a partir dessa água, e aí todas as pessoas estão já com o vírus incubado, mas ainda em estado de latência, quer dizer, o vírus ainda não se manifestou. A segunda fase do vírus é a ativação, que se dá a partir de um gás, e não mais por forma de fluido, água. E a terceira fase é, a partir desse vírus latente e da ativação dele por esse gás, ele consegue ter controle sobre os zumbis. Ou seja, é o ideal, e aí por isso que ele mostra que ele é um dos grandes players, vendedores dentro do mercado de vírus, né, entre os países, porque ele consegue agora controlar quem os zumbis vão atacar ou não. Temos aqui o Chris Redfield, o Leon, a Rebecca Chambers, que é uma cientista, virologista e que consegue descobrir uma vacina para o vírus. O filme é chamado Vendetta ou Vingança, né, se preferir, porque o Glenn Arias ele teve no dia do seu casamento
o seu casamento bombardeado por um avião do governo. E aí ele sobreviveu, mas perdeu lá a sua recém-esposa, né? No dia do casamento especificamente, né? E aí ele cria um rancor muito grande e tenta então colocar essa vingança em prática. A vingança é na verdade do Glenn Arias e daqueles também que ele conseguiu meio que ressuscitar, modificando a partir do vírus A. E aí que são os asseclas dele, né? Que era o melhor amigo, a filha do melhor amigo. Ele é um sujeito extremamente macabro, doente, mentalmente, colocando assim, e ele tenta casar com a Rebecca Chambers, porque diz que ela é muito parecida com a esposa dele e tal. E há uma cena até em que ele mostra uma espécie de casamento diabólico, onde ele pega o braço da esposa morta e apresenta e retira o anel e tenta colocar o anel na Rebecca. O filme tem pontos positivos, acho que o ponto positivo está mais nessa elaboração de um vilão que traz um vírus mais forte, né? Há mais complexidade na questão do vírus aqui. Mas, ao mesmo tempo, o filme peca um pouco porque tem cenas completamente exageradas. Então tem uma cena dos cachorros, por exemplo, em perseguição, o leão está numa moto e aí ele derrota lá os cachorros, joga uma bomba, uma granada para trás, explode tudo, não quer nem saber se tem algum carro, alguma pessoa ali. Há muitas cenas em câmera lenta, simulando luta. Há uma cena em que o Leon e o Chris Redfield enfrentam mais ou menos uns 100 zumbis, cena frenética, mas cenas muito exageradas, né? É interessante, por um lado, porque tem a pegada dos jogos. Esses filmes, eles são canônicos porque eles servem justamente para fazer conexão entre os jogos. Eles são meio que um preview dos jogos, que está atualmente em 2026 já no Requiem, que é o Resident Evil número 9. Então, isso é interessante porque é um filme para jogador de videogame, né? Que joga os jogos. Mas por outro lado, para quem assiste que não é muito fã dos jogos, como eu, fica um negócio exagerado, um negócio irreal. Muita câmera lenta, muito salto, muita explosão, aquela clássica cena clichêzão mesmo do grito, né? Quando morre alguém, a pessoa grita, a cena sobe assim. Quer dizer, particularmente não gosto muito desse ponto. Ao final eles conseguem derrotar o Glenn Arias e conseguem jogar o antídoto, a vacina, que havia sido descoberta pela Rebecca Chambers na cidade. E aí as pessoas voltam ao normal, que eu também achei estranho, porque eu sempre vi pelos filmes lá da Mila Jovovich, também pelas próprias animações aqui, que uma vez que você se torna zumbi, você não consegue voltar. Mas, como esse é um vírus novo, o vírus A, não é o T nem o G lá do Condenação, que é o filme de 2012, vai que é por isso, né? Também não sou um profundo conhecedor dos jogos, não sei até que ponto isso é tratado nos jogos. Mas é um bom filme, um filme de muita ação, muita correria, muita luta, cenas exageradíssimas, né? E mais elaborado, uma boa elaboração mais complexa a partir do vírus, né? Que tem 3 fases: uma incubação que vem pela água, uma disseminação e ativação que vem por gás, e depois, a partir disso, o Glenn Arias conseguiria controlar os zumbis. Nesse sentido, é um bom filme, é o terceiro filme em animação gráfica e vamos ficando por aqui. Se você gostou do material que trouxemos, eu peço aquele like, um compartilhamento, aquele básico que toda pessoa que produz algum material no YouTube pede. Então vamos ficando por aqui e muito obrigado.